Hoje eu quero falar um pouquinho em Lucas 12. Deus colocou algo no meu coração que eu vou compartilhar principalmente dentro deste capítulo. Eu vou ler outros versículos também, e eu quero ler alguns textos, mas a gente vai, então, você que aí gosta de ter sua Bíblia aberta para acompanhar, então nós vamos ficar principalmente em Lucas 12, e eu vou, então, lendo vários versículos durante o tempo da ministração. Eu quero deixar já, então, o tema da palavra, e o tema da palavra de hoje é alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Alinhados com quem? Com Jesus para o hoje e até a eternidade. Eu quero ler primeiramente os versos de 1 a 5, já introduzindo, como introdução para esta mensagem. Esse texto não é o texto central, porque hoje nós vamos pensar em vários versículos de Lucas 12, mas é um texto introdutório para aquilo que vamos falar. Então aqui nesta tradução, fala, posto que miríades são milhares, não é? Então milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, e passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? Vamos lá participar juntos, gente? É importante. Quando eu pergunto, eu queria que vocês respondessem. Isso ajuda você a poder entender melhor a palavra e a reter a palavra, tá bom? E também a não dormir. É importante. Então, isso é um exercício. Então, eu queria mesmo, quando eu perguntar, e quando um pastor, um pregador pergunta, por favor, se você consegue responder, responda. Só não responda se você não sabe. Aqui eu perguntei, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a... Exatamente. Então você já sabe, por exemplo, você vai ajudar você a guardar. Então eu queria pedir mesmo a sua participação, tá bom? Posso contar com você? Vamos juntos? Acautelai-vos então do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 2: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. E são palavras de Jesus. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Eu quero ler, mas vamos orar primeiramente, depois eu leio ainda um outro texto. Gustavo, por favor, feche os canais que estiverem abertos. Só deixa o microfone agora, porque tem alguma coisa aqui que não está bem. Então feche, por favor, aí os canais. Alguma coisa não está bem, tá bom? Vamos orar então. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu peço que o Senhor possa estar movendo em nosso meio, em nossos corações. Nós acabamos de ler parte da palavra que estaremos meditando, parte dos textos que nós estaremos meditando nessa manhã. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê capacidade para poder receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Para que eu comunique, ó Deus, aquilo que vem do céu, do teu coração, e que cada um de nós venhamos receber realmente o que a palavra do céu, do alto, para nós. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Eu oro para que o Senhor dê a cada um de nós a graça de recebermos, que nada impeça o mover do Senhor e a tua palavra de ser realmente, Deus, de entrar no interior de cada um de nós e ter o resultado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo. Funcionou. Ok. Gente, alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Nós já vimos aqui, nesse texto introdutório,
que a gente precisa se cuidar com o fermento dos fariseus. Você já sabe o que é o fermento dos fariseus, é a hipocrisia. Aí o verso 3, ou o verso, aliás, 4, desculpe, o verso 4 e o verso 5. O Senhor Jesus fala para que nós não temamos os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. O que ele disse é: digo-vos, pois, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Aí eu quero ler 2 versículos que está, verso 49 e verso 50. Olha só esse versículo. É interessante isso aqui a gente precisa entender. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Bom, o verso 49, a gente vê o Senhor falando, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Estudando sobre este versículo, o entendimento é que esse fogo que ele está falando é o fogo do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou que nós receberíamos o quê? Poder, não é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós receberíamos esse poder para receber o Espírito Santo. Atos 1:8 fala isso para nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E o Espírito Santo de Deus, então, ele veio, mas ele veio depois do cumprimento do versículo 50. O que o versículo 50 fala? Olha só, para você aqui entender um pouquinho isso aqui. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Qual que é esse batismo que ele fala aqui? É a morte. O Senhor Jesus, por isso que ele falou aqui, que ele se angustiava até que a mesma coisa se realizasse. Então, o Senhor Jesus, o batismo de Cristo foi um batismo do seu sangue, ele derramou o seu sangue. Certo? E nós, por exemplo, quando fazemos parte do batismo, qual que é o significado do batismo para nós? A morte. Então, nós morremos, o significado para... Então, queria que você entendesse aqui, são termos de difícil entendimento, então por isso que nós precisamos de ir mais a fundo para poder compreender um pouquinho. Então, entenda isso. Quando está falando aqui desse batismo, está falando, o batismo que ele seria batizado, é esse batismo no seu sangue. Ele morreu, ele derramou o seu sangue por nós. E por isso ele falou assim, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Aí a gente volta para o 49, para a gente ter o entendimento, então, que esse fogo que Jesus estava falando aqui é o fogo do Espírito Santo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. No entanto, o verso 50 então fala, tenho, porém, um batismo. Ou seja, primeiro eu preciso passar por esse batismo, e depois eu vou lançar fogo sobre a terra. E aí, Atos 1:8, ele fala, não é, que nós receberíamos poder. E ele fala para os discípulos, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais cheios de poder, até que o fogo venha. Então, o fogo do Espírito veio. E o fogo do Espírito vem para quê, irmãos? O fogo do Espírito, ele vem para capacitar a igreja para cumprir o propósito. Ele vem para que a igreja esteja avivada. Ele vem para que a igreja esteja definida, para que a igreja enfrente o mundo, para que você que aceitou Jesus não tenha dificuldade de se posicionar na sua casa, diante da sua família, diante da sociedade. O Espírito Santo de Deus vem, e ele vem então para trazer essa capacitação do alto. Eu queria deixar uma frase nessa introdução. Coloquem, por favor. Packer, ele certa vez disse que o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. O principal ministério do Espírito Santo não é encher de emoções, como muitas vezes, não é? E a gente é gostoso, quando a gente recebe a visitação do Espírito Santo, é gostoso.
É gostoso, nossas emoções são tomadas também, a gente é tomada pelo todo. Mas, por isso que aqui está falando que é o principal. Certo? O principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções. Eu preciso entender isso, mas é criar em nós o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo, então, é criado em nós, aí, irmãos, nós vamos cumprindo propósito, porque nós passamos a ter esse caráter de Cristo, certo? Que ele é afirmado através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem, e ele vem, então, criando em nós o caráter de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Quando às vezes a gente diz assim, eu não posso, eu não consigo, não dá. Deixa eu dizer uma coisa, talvez está faltando o Espírito Santo. Quando você está indeciso, quando você não sabe, mas será que isso é verdade, se não é verdade, busca o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele vai te conduzir a toda a verdade. Meu irmão, é falha nossa. Entenda isso, por favor. É falha nossa quando nós não temos convicções. É falha nossa, nós estamos falhando em não buscar a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, porque se a gente buscar o Espírito Santo, nós não vamos ficar confundidos, gente. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Se a gente está passando, talvez por problemas, por tristezas que a gente não consegue sair delas, está faltando o Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Ele é o Consolador. Nós passamos tristeza, sim. Nós ficamos deprimidos, sim, podemos, nós somos humanos. Mas a gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar e nos levantar e nos tirar do fundo do poço, irmãos. Nos tirar da tristeza. A tristeza não pode ser para sempre, não. A alegria de Jesus precisa estar em nós. E é essa alegria do Senhor que a Bíblia fala que é a nossa força. O que o Espírito Santo quer, então, nos inundar dessa força, meu irmão, dessa alegria do Senhor. O caráter de Cristo, o que você vê em Cristo? Alguém que era indeciso, você vê isso em Jesus? Então, nessa introdução, eu só estou na introdução aqui, porque isso é importante, você entender para a gente receber o restante. Meu irmão, se a gente não entender isso, o nosso Senhor Jesus sabia muito bem qual era a sua missão, e ele estava muito certo que ele iria realizar a sua missão. Ele sabia muito bem que ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, e ele estava certo que o projeto dele era fazer a vontade do Pai. Em tudo quanto nós vemos Jesus, ele sempre aponta para o Pai. Eu estou aqui para fazer a obra do meu Pai, o trabalho do meu Pai. Ele estava muito certo da sua missão. Meu irmão, nós cristãos precisamos estar definidos. O poder do Espírito Santo, irmão, me afirma. O poder do Espírito Santo me capacita. O poder do Espírito Santo vem. E aí deixa eu te perguntar, como que vem o Espírito Santo? Como que vem? É simples, irmãos. O Espírito Santo vem quando buscamos. O Espírito Santo já foi derramado. Agora precisa haver uma volta minha para uma busca pelo Espírito Santo. O Senhor falou aos discípulos, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam cheios de poder. Então o que eles estavam lá fazendo? Esperando, buscando. E eles estavam no cenáculo reunidos quando o Espírito Santo veio, irmãos. A Bíblia vai falando para nós, e o texto, um dos textos bíblicos que traz o entendimento para nós é: enchei-vos do Espírito. Então, se eu sou levado pela palavra encher-me do Espírito, tem que ser uma busca minha, tem que ser uma decisão minha. Meu irmão, eu posso não ter uma igreja para frequentar, mas eu posso ser cheio do Espírito Santo. E tem gente que fica falando assim, minha igreja é fria. Então, se esquente, meu irmão. Minha irmã, se esquente, se deixe queimar realmente, e outros vão te ver queimar. Começa a fazer, então, com que a sua igreja seja viva através de si mesmo, através das suas experiências. Mas a gente, às vezes, fica falando, a gente fica dando desculpa. Essa palavra é para trazer entendimento e para trazer também para nós, queridos, posicionamento.
Eu preciso entender, mas eu tenho que também me posicionar. O Espírito Santo vem para nos afirmar e para dizer: é isso mesmo, Elias. Você tem que ir para frente. Eu estou com você. Se posicione. Aí eu quero, então, pensar em 3 princípios aqui, dentro de alguns textos que nós vamos ler ainda, nós não lemos. Primeiro princípio, dentro do tema, volte para o tema, por favor, alinhados com Jesus. Estou alinhado com Jesus, para o hoje e até a eternidade. Primeiro princípio, é loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Vamos lá? É loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Novamente, por favor. É loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Eu quero ler um texto que está, nos versículos aí seguintes, versos 15 até o verso 21. Eu queria ler este texto. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Gente, isso aqui são palavras de Jesus. Aliás, você vai encontrar nesses capítulos aqui palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus. E Jesus então recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deixa aqui, por favor. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Segundo Jesus, o que identifica uma pessoa não tem nada a ver com bens. Então, alerte, uma alerta, por favor. É loucura. Nós vamos chegar lá. E vamos ver que é uma loucura quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso aqui não é para cristão, não. Avareza não é para cristão. Verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: olha a loucura aqui, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então esse primeiro princípio que vimos aqui é tirado do versículo 20 e o versículo 21. Assim é o que? Louco. Louco, portanto, é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos ver de novo, verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Segundo 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Ontem falou um pouquinho, inclusive, em um desses versículos, creio que foi o 12 ou o 11, enfim, um deles. Mas eu queria ler os dois. Davi fala aqui: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Entenda isso, por favor. Palavras de um rei. Um rei que conhecia o Senhor, um rei que foi um homem, mas que teve uma experiência com Deus, um homem que teve suas falhas, suas fraquezas, mas que tinha um coração para Deus, e um homem que sabia reconhecer suas falhas, se arrepender e voltar para Deus. E por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E aí, aqui está falando: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Entendam isso, por favor, irmãos. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu
te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Foi o verso 12 que vimos ontem, que fez parte do nosso devocional. Aliás, se você não leu, por favor, leia. Tem uma palavra que vai abençoar a sua vida também, devocional. Enfim, cada dia, né? Mas que vai corroborar com isso aqui também. Volte para o 11, por favor. Precisa a gente entender isso. Do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. A gente está perdendo tempo quando nós não percebemos, irmãos, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E às vezes a gente se engana achando que somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. E é preciso eu ter esse entendimento, é simples. Mas pastor, como assim? Eu sou um ser, não sou um ser humano tendo uma experiência espiritual? Não. Deixa eu te falar, o que é eterno aí? É seu corpo ou é seu espírito? É seu humano ou seu espírito? O que é eterno? É seu espírito. O que veio de Deus? Então, entenda isso. Irmão, irmã, por favor, não se perca nesse mundo, não. Não se perca nas coisas passageiras dessa humanidade perdida, que cada vez mais vive o caos. Olhe para os sinais dos tempos e anime seu coração aí a se preparar para a volta de Cristo. E a buscar mesmo o fogo do Espírito Santo para você não se perder e não deixar que o seu coração seja levado pelas coisas passageiras deste mundo que querem nos trair e nos tirar do propósito. Por favor, entenda, como o presbítero Márcio falou aqui, nosso Deus é o Deus que traz a prosperidade para nós e Ele quer encher os nossos celeiros, mas não é para a gente reter para nós, não, é para cumprir propósito. Então é loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus, porque tudo é dele. Tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos, tudo pertence ao Senhor. Aí entenda, o verso 12 fala isso para nós, que riquezas e glória vêm de ti e tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então entenda uma coisa, se Deus quiser te abençoar com riquezas, com recursos, nunca deixe o seu coração se ensoberbecer, mas não tenha, por favor, esse entendimento errado, não é? De fazer com que você esteja com o coração avarento. Verso 15 do texto que lemos. Volte, por favor, para Lucas 12, porque eu já vou passar para o próximo princípio, mas eu quero ler novamente o verso 15 de Lucas 12. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos para o segundo princípio, nós vamos lá lembrar o tema. Alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Nós pensamos no primeiro princípio que foi, é loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. E agora eu quero ir para o segundo princípio. Jesus nos livra das preocupações e da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. Vamos ler juntos? Jesus nos livra das preocupações e da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. Vamos ler os próximos versículos, versos 22 a 31. Olha só o que diz o texto. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno,
quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo mundo, ou seja, quem não conhece Jesus, quem está aí buscando as coisas deste mundo, é que procura estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito que a gente não precisa ir além. E eu quero simplesmente, com esta leitura, finalizar esse segundo princípio que está muito claro para nós. Então, coloque por favor aí o segundo princípio. Jesus nos livra das preocupações e da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. Não vai ter falta, porque tudo é dele. Não vai ter falta. Tudo vem dele. Você está respirando aqui a favor de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Você está vivo aqui a favor de Deus sobre a tua vida. Não deixe o orgulho, o egoísmo, a soberba, não deixe a avareza, não deixe nada dessas coisas dominar seu coração, mas que no seu coração tenha gratidão, honra, submissão a Deus, o seu propósito. Reconheça o senhorio de Cristo Jesus e seja livre das preocupações da ansiedade. Não vai valer a pena você ficar aí perdendo cabelos, perdendo sono, perdendo seja lá o que for por causa das preocupações com o futuro, ou mesmo das suas lutas presentes que você tem. Saiba que Ele está com você. Ele já antecipou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele falou que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por favor, busque a Jesus, coloque Ele em primeiro lugar, entenda que Jesus nos livra das preocupações e da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando nós o buscamos em primeiro lugar. Hoje estamos tratando sobre o tema alinhados com Jesus, para o hoje e a eternidade. Está entendendo que é para o hoje e a eternidade? Está alinhado para agora, é agora. Então nós vimos em primeiro lugar que é loucura entesourar para si mesmo, não ser rico para com Deus. Nós vimos em segundo lugar que Jesus nos livra das preocupações da ansiedade, nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. E eu quero partir para o terceiro e último princípio. O que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas estar preparado para a eternidade com Deus. Vamos ler juntos? O que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas estar preparado para a eternidade com Deus. Eu quero ler agora os versículos 4 e 5, reler novamente. Que diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. E agora eu quero ir para o texto, para os versos 32 a 40. Pastora Wanda, vem aqui, por favor, fazer esta leitura. Versos 32 a 40, nós vamos fazer esta leitura nesse momento. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se ungido esteja o vosso corpo,
e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O certo é que Jesus voltará. A igreja de Jesus precisa estar preparada para esse momento. Quem é a igreja? Somos nós. O seu corpo, o corpo de Cristo. Preparada como uma noiva que está já pronta, esperando para o casamento. E o certo é que o Senhor Jesus voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Então, por favor, entenda, o que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas estar preparado para a eternidade com Deus. O verso 32, o Senhor falou para a gente não temer. O verso 32 desse texto de Lucas 12, não temais. Então a palavra do Senhor para você é: não temas, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então o Senhor falou para a gente se desapegar das coisas dessa terra. Olha só o verso 33, aqui está falando de um desapego. Vendei os vossos bens, dá esmola. Aqui está falando de um desapego. Na realidade, não é nenhum mal você ter posses. Aliás, há pessoas que Deus está dando a capacidade de ter recursos. Então você vai ter mais e mais recursos, mas com propósito. Você tem que estar desapegado. Na realidade, você tem que consagrar suas coisas ao Senhor. Na realidade, o que Deus está te dando, você tem que dizer: Senhor, eu entendi que tudo é do Senhor. Então, usa para tua honra e tua glória, Senhor. Usa os meus bens. Usa minhas posses, Senhor, para tua honra e glória. Então, a palavra para nós nessa noite, nessa tarde, aliás, nessa manhã: desapeguem-se. Se desapeguem das coisas deste mundo. Porque o que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas estar preparado para a eternidade. Entenda uma coisa, que a gente o que precisa ter, não é? Olha aqui, é esse entendimento, para que a gente não tenha as coisas que se desgastem, o tesouro inextinguível, mas a gente tem um tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Versículo 34 fala para nós: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso aqui diz tudo. Sinceramente, eu não vejo nada de demais quando pessoas que não entendem propósito estão prosperando. Não vejo. Eu vejo sim, quando pessoas entendem propósito, elas estão prosperando, porque elas estão querendo cumprir o propósito, elas estão entendendo. Deus está me dando, eu quero viver para a honra e glória do Senhor. Eu espero que você tenha uma vida bem vivida aqui nessa terra, meu irmão, mas uma vida bem vivida nessa terra é uma vida desapegada com as coisas deste mundo e preparando para a eternidade, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam preparados, verso 35. Fala para a gente estar preparado, não é? Esse cingir o corpo está falando: estejam preparados. Estejam preparados, não é? O vosso corpo e acesas as vossas candeias. Como aí o verso 36, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor.
E ao voltar ele das festas de casamento, para que ele, quando vier e bater a porta, logo já abra. Que assim seja. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa. Eu quero estar com ele à mesa. E aproximando-se, o servirá. Um dia seremos servidos por ele. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Vigiai também vós, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero concluir essa palavra lendo 2 textos. O primeiro deles, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes a gente não olha o princípio do perecer nesse texto. Mas o certo é que cada pessoa que não está aceitando o amor de Jesus e não está tomando posse do amor de Jesus e da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário para cumprir o propósito do seu Pai, essas pessoas estão indo para o inferno. Eu queria ler agora o último texto, Mateus 25, verso 31 a 46. Pastora Wanda pode já nos ajudar, por favor. Eu queria que você prestasse atenção. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha aí. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, você está entendendo? Gente que está desapegada com as coisas deste mundo e que quer na realidade servir, abençoar, você está entendendo? Se desapegue, meu irmão, minha irmã. Entenda que ele vai dizer, verso 34, ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: ó, o princípio do perecer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes
de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu queria que você lesse esse versículo comigo. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Nós vimos na introdução desta mensagem que o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. Eu espero que essa palavra você a receba, pedindo ao Espírito Santo para gravar ela, para que ela fique realmente no seu coração e para que ela esteja fazendo o efeito para o qual ela veio para ser feita. E para que nós possamos crescer no caráter de Cristo, o caráter de Cristo sendo impresso em nós. Entender que eu preciso do Espírito Santo para cumprir a obra de Cristo Jesus. Eu preciso do Espírito Santo para estar definido em um mundo louco, em um mundo onde as pessoas estão amando a si mesmas, um mundo onde as pessoas são amantes de si mesmos, conforme a palavra fala, um mundo onde as pessoas querem viver ao seu bel prazer, simplesmente satisfazendo a sua carne, um mundo que está indo contrário às leis divinas. Tome posição, peça nessa manhã ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ter o caráter de Cristo. Espírito Santo, eu quero fazer o que o meu mestre me ensinou. Eu quero estar alinhado com Jesus para o hoje e até a eternidade. E nós vimos nesta palavra 3 coisas principais. É loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Por favor, se posicione em querer as coisas do alto, se posicione, entenda que o seu trabalho é um campo missionário para você. O seu trabalho é só o meio de sustento que Deus está te dando para você continuar fazendo a obra de Deus. Entenda que Deus está te chamando sim, te colocando em lugares estratégicos para que lá você manifeste a glória de Deus. Deus está te levantando para que você possa cumprir a sua posição como um embaixador, uma embaixatriz de Cristo Jesus. Somos embaixadores de Cristo, então seja lá no seu trabalho. Entenda que é um momento que Deus está te dando para você cumprir a sua função e ser um missionário, uma missionária. Não busque entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Nós vimos no segundo princípio que Jesus nos livra das preocupações, da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando buscamos em primeiro lugar. Então continue a buscar em primeiro lugar e você vai ver a manifestação do cuidado de Deus. Deixe de lado as preocupações, deixe de lado a ansiedade. E nós vimos que o que realmente importa, o terceiro princípio, o que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas é estar preparado para a eternidade com Deus. Que o Espírito Santo de Deus encha as nossas vidas para o cumprimento do propósito. Você pode se colocar em pé, você que puder. Se você não puder, fique sentado. Não tem nenhum problema, tá bom? Mas você que puder, fique em pé, por favor. Nós vamos orar nessa hora. O que nós queremos ser? O que nós queremos fazer? Eu quero estar alinhado com Jesus para o hoje e para a eternidade. É isso que você quer? É isso que você quer? Eu quero estar alinhado com Jesus para o hoje e para a eternidade. Eu quero estar alinhado com Ele para o hoje e a eternidade. Peça ao Espírito Santo para te encher nessa manhã. Peça para o Espírito Santo te revestir para você cumprir o propósito. Peça para o Espírito Santo te despertar para entender que
A gente precisa manifestar o reino de Deus. A gente precisa cuidar dos que estão indo para o inferno, para que seja manifestado a eles o amor de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando estamos cumprindo o propósito de abençoar os pequeninos de África, os órfãos de África, os necessitados de África, nós não estamos fazendo nada mais do que nosso papel como discípulo de Jesus. Então você que sonha fazer mais para Deus, peça para Ele mais capacidade, se desapegue, não fique com medo quando Deus está falando para você fazer, para investir na sua obra, no seu reino. Desapegue das coisas deste mundo e você vai ver que Deus trará o que você precisa, meu irmão, minha irmã. Deus vai trazer o que sua família precisa, Deus vai prover para sua família, Deus vai prover, mas não deixe de fazer o que Deus está te mandando fazer. Vem, Espírito Santo de Deus.